E eu quero trazer para vocês, antes de mais nada, compartilhar com vocês um caso clínico. A gente vai começar com a história clínica da Maria. Maria é um nome fictício para essa paciente e ela me procurou no consultório já grávida. Vocês vão perceber que a história da Maria não é diferente da história de muitas mulheres que vocês têm atendido dentro da prática clínica. Existe uma mudança muito grande nesse perfil de mulheres que nós estamos atendendo na prática clínica, não só em relação à idade, mas em relação a comorbidades, a história clínica dessas mulheres, a história familiar dessas mulheres, a exposição dessas mulheres a uma série de fármacos, e é isso que eu quero trazer para vocês. Como profissional que pratica o pré-natal do século XXI, tem que compreender uma história clínica que parece simples, mas é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Vocês vão perceber que essa informação compartilhada vai fazer diferença no dia seguinte na sua prática clínica. Então, eu vou trazer a Maria para vocês. A Maria tem 40 anos, união estável e advogada. Como eu disse para vocês, é a primeira consulta de pré-natal. Ela me procurou já gestante de 8 semanas de gestação. Essa é uma gestação natural. Porém, a Maria está em tratamento com uma equipe de reprodução assistida. Estava. Ela tem uma menarca aos 10 anos de idade, uso de contracepção oral por 24 anos, desde os 14 anos de idade, por ciclos irregulares e uma suspeita de síndrome de ovários policísticos. Informações que são importantes e que você não deve deixar de perguntar na sua prática clínica. Essa é uma delas. Às vezes, naquele momento do pré-natal, por não ser uma consulta ginecológica, o profissional que não desconhece os dados relacionados às interferências dessas informações, dessas alterações metabólicas durante o acompanhamento de pré-natal, deixam de ser avaliadas. Portanto, não deixem de perguntar a respeito de menarca para as mulheres que vocês atendem na prática clínica durante o acompanhamento pré-natal. Ela tem por ciclos irregulares, como eu disse para vocês, e uma suspeita de síndrome dos ovários policísticos. Por quê? Porque ela menstrua aos 10 anos a primeira vez, inicia o uso de contraceptivo aos 14 anos e usa esse contraceptivo por 24 anos. Ela parou de usar o contraceptivo aos 38 anos de idade. E aos 38 anos de idade, ao parar o contraceptivo, ela procura uma equipe de reprodução assistida porque ela não consegue engravidar nos primeiros 6 meses, por conta da idade, não consegue engravidar de forma espontânea acima dos 35 anos nos primeiros 6 meses, com relações sexuais frequentes regulares. Ela tem indicação para procurar a equipe de reprodução assistida, ela tem 2 gestações e 1 abortamento. A gestação atual e o abortamento espontâneo que ela teve há 6 meses após um ciclo de fertilização in vitro. Ela não fez curetagem, não fez nenhum tipo de intervenção. Ela possui ciclos menstruais regulares, porém com coágulos e sangramento intenso por 5 dias. Isso é muito importante, porque o ciclo menstrual ele é diretamente relacionado com a saúde feminina. Nós precisamos lembrar que a qualidade do ciclo menstrual, a forma como uma mulher menstrua, está relacionado com a saúde feminina. Ela tem uma história de endometriose e adenomiose, diagnóstico de tireoidite de Hashimoto e hipertensão arterial sistêmica crônica, em uso, inclusive, de medicações. Ela tem uma prótese mamária que foi colocada há 12 anos, ela não realiza qualquer acompanhamento com cirurgião que colocou ou com mastologista. Ela tem uso de levotiroxina, 50 microgramas, também há anos, mas com acompanhamento muito irregular com endocrinologista, porque sempre alguém pede um TSH e ela vê que 50 microgramas está bom e ela acaba não tendo acompanhamento. Portanto, ela entra na gestação sem o acompanhamento da tireoidite de Hashimoto. E ela usa a losartana há 5 anos, ou seja, ela já tem aí desde os 35 anos, em uso inclusive de contraceptivo, com o acompanhamento cardiológico, que é um acompanhamento cardiológico regular. Ela estava ali batendo ponto de 6 em 6 meses na consulta cardiológica para repetir a prescrição da losartana. História familiar, ela tem uma mãe
de 73 anos, hipertensa, diabética, 3 gestações, 2 partos e 1 abortamento. Percebam, essas informações elas são muito básicas dentro do acompanhamento pré-natal do século XXI, porque eu preciso dessas informações para traçar uma estratégia de atendimento e a compreensão que vai ser o acompanhamento do pré-natal baseado nessas informações. A história materna, ela é fundamental. Não deixe de perguntar história materna durante o acompanhamento de pré-natal de vocês, porque a história materna ela é muito importante para nós entendermos a história dessa mulher. Principalmente porque a mãe da Maria teve pré-eclâmpsia nas gestações anteriores, com partos prematuros, com 8 meses de gestação. Então, essa é uma informação que é muito importante para Maria. Ela tem uma irmã de 42 anos que também faz acompanhamento e tratamento para FIV, na mesma clínica que ela, inclusive. Ela engravidou espontaneamente, a irmã não engravidou, e o pai faleceu aos 50 anos de idade por infarto agudo do miocárdio. Maria nasceu. Vocês também têm que perguntar sobre nascimento. Você nasceu como? Foi um parto normal? Foi um parto cesárea? Qual foi o seu peso no nascimento? Essas informações, o máximo de informações que você puder coletar. Maria e mãe de Maria não tinham ideia do peso dela ao nascimento. Então, para todos vocês que estão aqui, se vocês têm filhos, se vocês pretendem ter filhos, não deixem de estimular, porque esse tipo de informação ele é importante no acompanhamento do pré-natal. Maria nasceu aos 8 meses de idade, foi uma cesárea por pré-eclâmpsia, ela foi amamentada por 3 meses com uma mamadeira noturna. É importante a gente falar de mamadeira noturna porque isso tem efeitos para a microbiota, isso tem efeitos para as alterações relacionadas ao desenvolvimento oral, inclusive. Então, vão questionando a respeito disso. E na infância, ela tinha otite de repetição e uso, enfim, infinito de antibióticos. Ela relatou, inclusive durante a consulta, e essa história da otite de repetição fazia parte, inclusive, muito, muito forte da história de infância dela, porque ela dizia que era assim, ela deixou de fazer natação por causa da otite, ela não dormia em casa de amigas por causa da otite, ela não saía sempre que viajava, tinha que levar antibiótico porque tinha otite. Então, a infecção determinou muitas mudanças, inclusive, na própria conduta dela e na própria forma com que ela se comportava em viagens. Isso durou, se não me engano, até 18, 20 anos de idade. Então, o que nessa história aqui? Como é que eu vou desenhar? Não é o que a gente acha que está desenhado, é o que os trabalhos nas melhores revistas mostram para a gente que é importante nós conhecermos dentro do acompanhamento do pré-natal do século XXI.